First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafão aqui com vocês e dessa vez é pra fechar a divisão sul da AFC com o Tennessee Titans, um time aí que renovou com as suas principais peças, fez barulho nos playoffs do ano passado e a gente vai ver como é que vem para a temporada 2020, vai ter a participação do Diego, do @Titans Brasil, que sempre tá junto com a gente, mas no podcast, comigo mais uma vez, meu grande amigo, Guilherme Beltrão, tudo certo? Fala, Rafão, tudo certo, amigo, com você. Espero que você esteja melhor, viu? Você fez falta na última live que a gente fez sem você, mas enfim, bom tê-lo de volta novamente. E é isso, vamos falar do Titans, um time que deixou uma ótima impressão na temporada passada e agora a gente quer ver mais pra próxima temporada. Quando você falou é bom te ver novamente, eu achei que você ia falar bom te ver vivo. Também, Tô né, vivo. mas... Tô vivo, gente. A galera ficou preocupada nessa época aí, eu sei que a preocupação tá grande, mas não foi nada de vírus. Graças a Deus, o Jim ajudou nós, e é isso. Eu que também vou pedir desculpa de adiantado, porque a gente não conseguiu produzir o IGTV essa semana, tô vendo até com o Gui se a gente consegue soltar um IGTV no sábado pra compensar. Mas segue a gente nas nossas redes aí pra acompanhar. Falando nisso, bora pros recadinhos e depois a gente entra no futebol americano. Bom, galera, os recadinhos de sempre. O mais importante é você colar toda segunda e toda quinta-feira, 8 horas, com a gente no youtube.com/canal Zona FA. As nossas lives, né? A gente tá terminando aí as análises das divisões da NFL, passando também todas as classes de draft aí, time por time. E é por lá também que você consegue o acesso ao nosso Locker Room 2.0 lá no Telegram, que tá muito maneiro, rolam várias conversas interessantes por lá também, sempre o tema principal é futebol americano. Então cola com a gente que faz bastante diferença. Se você passar lá pelo YouTube também, se inscreve no canal e ativa a notificação para sempre receber o aviso quando o nosso conteúdo aparecer por lá. Lembrando que o Zona FA tem conteúdo todo dia, apesar de eu ter falado dessa semana por motivos de febre, peço desculpas, mas é segunda live, terça IGTV, quarta podcast, quinta live e sexta o segundo podcast. É possível que essa semana a gente tenha um podcast bônus aí, mas eu vou deixar no ar porque vai depender do nosso Mago Supremo. E reforçar o convite de você seguir as plataformas aí do Zona FA, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify ou o seu agregador de podcast favorito. Então é isso, sem enrolar mais também, bora pro primeiro bloco falar de Titans. Bom, a gente vai começar falando do ataque do Tennessee Titans, mas antes eu queria fazer aquele recapzinho que a gente faz, né? O Titans foi o número 2 da AFC South, chegou pelo Wild Card nos playoffs com uma campanha de 9 vitórias e 7 derrotas, ganhou do Patriots no Wild Card, chocando o mundo, esse time do Titans, incrível, o Mike Vrabel, esse gênio. E aí depois no Divisional Playoffs bateu o Baltimore Ravens, e foi o que o Belt falou, tá todo mundo olhando esse jogo pra saber o que a defesa do Titans fez pra limitar aí o ataque do Ravens, se eu não me engano fez 12 pontos na partida, perdeu a final da AFC 35-24, um jogo apertado aí, falando de Chiefs, né, um jogo apertado contra o Kansas City Chiefs na final da conferência, mas foi um time que foi bem longe no ano passado, ganhou 2 jogos de playoffs, e é por isso que a gente vai falar aí da importância das movimentações. Eles estenderam aí com Derrick Henry, com o Ryan Tannehill, que assumiu a vaga de quarterback. A temporada do Titans poderia ter sido até melhor se o Tannehill fosse o QB1 desde o princípio. Mas isso é papo para 2020. Para começar esse papo, eu vou chamar aqui pela primeira vez o Diego, do Titans Brasil, para falar um pouco mais aí da expectativa da torcida sobre o ataque do Titans nessa próxima temporada. O sucesso do Titans em 2019 passou pelo grande desempenho do ataque, assim que o Ryan Tannehill assumiu a titularidade. Com ele, o time venceu 9 jogos e perdeu apenas 4. Acho que foi o mesmo número de vitórias nas 3 temporadas anteriores, então você vê que ele entregou muito, tanto nas estatísticas tradicionais quanto avançadas. O Titans teve números fantásticos. Então foi insta-call a renovação do Tannehill. A questão ficou por conta de manter ou não
o Derrick Henry e o Jack Conklin, né? Só podia dar tag em um jogador, o Titans foi no Henry e o Conklin acabou saindo. O time renovou também com a reserva do Conklin, né? O Dennis Kelly, que já jogou de left tackle, já jogou de right tackle. E em Nashville nunca houve muita diferença entre os dois, então foi relativamente tranquila essa renovação e o Titans mantém o mesmo time de um ano para o outro, que é muito raro. E vamos ver até qual vai ser a regressão que ela vai vir. A gente sabe, né, que é quase impossível manter o desempenho do ano passado, principalmente por tudo que o time fez na Red Zone, praticamente marcando touchdowns em todas as idas. Então vamos ver, eu acho que o time tem tudo para manter o bom desempenho, né? O Ryan Tannehill vai ter a off-season toda como titular, vai treinar com jogadores, né? O A.J. Brown vai estar mais experiente, o Corey Davis vai precisar mostrar serviço, porque é o último ano de contrato dele, né? O Adam Humphries está de volta. E para mim, uma das grandes expectativas é o tight end Jonnu Smith, que finalmente vai ser titular, né? Que o time não quis ficar com Delanie Walker. Eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores da sua posição. Ele é muito forte, muito rápido. Ele melhorou bastante nos bloqueios. Eu acho que é isso. Eu acho que finalmente o Titans vai conseguir implementar a sua ideia de ser um time físico e uma liga cada vez menos física, né? As defesas estão cada vez menores, mais rápidas, e o Titans tem um time gigantesco e também que é muito rápido. Esse que é o diferencial, né? O Titans ano passado liderou com folga absurda, né, a categoria de jardas após recepção. E você também tem um running back que lidera a liga em jardas após o contato, ou seja, é quase impossível você derrubar um jogador do Titans no primeiro contato. E a gente, né, eu até brinquei com outros torcedores que Derrick Henry, quando viu esse tanto de cornerback que não sabe dar tackle saindo alto no draft, ele até pensa, pô, que maravilha, né? Que o grande trunfo dele é esse, né? Partir pra lateral, usar o stiff arm e sair derrubando os jogadores dos times adversários. Não só ele, como o A.J. Brown, Corey Davis, o Jonnu Smith. Então eu acho que o ataque do Titans tem tudo pra se manter no topo de novo. Eu acho que não vai ser um dos 3 melhores, 5 melhores, mas com certeza vai estar entre os 10 melhores. É isso. Bom, é isso aí, né? Primeira participação do Diego e são os pontos principais, né? E não tem como julgar o Titans por apostar em continuidade. Depois de ter vencido 2 jogos nos playoffs, chegado na final da AFC, quem esperava isso do Tennessee Titans? Realmente, absolutamente ninguém esperava. Então, você tinha que apostar em 2 nomes cruciais. Eu sempre falo que tudo começa pelo quarterback. Então, se você remove o quarterback da equação do Titans ali, você não estende o Ryan Tannehill, automaticamente é rebuild. Automaticamente você tem que repensar no que tá acontecendo no time. Então eles apostaram no Ryan Tannehill, que teve uma temporada gigante, cara. Quando você ganha 2 jogos de pós-temporada, você vai chegar muito mais cascudo em 2020, nas mãos do Ryan Tannehill, esse ataque. Derrick Henry foi o rushing leader aí de 2019 e talvez tenha sido um dos maiores gigantes aí da pós-temporada também. O que ele jogou nos playoffs foi um absurdo, que começou a vir aquelas fotos dele de coroa, King Henry. É um monstro, é um dos melhores, se não o melhor running back da liga no momento. O Titans foi lá, colocou a tag e garantiu esses 2 nomes para a próxima temporada. Como o Diego falou, né, perdeu o Jack Conklin, que era um cara que foi titular desde que chegou pelo draft. Eles ainda trouxeram o Tyson Brylow, que é um cara que vai disputar ali pela vaga junto com o Isaiah Wilson, que é um first rounder, por mais que não seja um cara que me agrade tanto. É um cara de primeira rodada, você tem que considerar, né? E o Dennis Kelly também, que é um veterano aí que o próprio Diego citou. De perdas ainda teve o Mariota, né, que perdeu a vaga pro Tannehill, sai esse ano, foi pro Oakland Raiders, se eu não me engano, o Dion Lewis e o Delanie Walker, que tava tendo muita dificuldade. Todo mundo sabe, eu sou fãzaço do Delanie Walker, mas cada vez mais vai ficando mais velho e os problemas que ele tem de se manter em campo vão se agravando. E o Titans tinha o Jonnu Smith, que é um cara mais novo e muito atlético, querendo espaço, e agora ele vai ter a oportunidade de ser o tight end número 1. É um cara que consegue bloquear, então ele é um cara que você pode jogar flex, ele perto da linha de scrimmage, você consegue jogar ele no backfield. E o próprio Michael Pruitt, que veio pro Titans também nesse ano, é um cara que tem essa flexibilidade. Então, eu gosto da aposta do Titans, que é manutenção, por mais que não seja um time tão explosivo. O A.J. Brown teve uma temporada enorme, né? O Corey Davis não teve o 5º ano acionado, entra no último ano de contrato.
Mas é bom ter aquele fogo no popô dele, porque ele já caiu para wide receiver 2 sem dúvidas. Talvez até o wide receiver 3, dependendo da performance do Adam Humphries. Então ele vai ter que se provar realmente no último ano de contrato. E tem muito jogador que aparece exatamente nesse ano, gente. Não se enganem nenhum. Todo mundo fala do DeMarcus Lawrence. Caralho, o DeMarcus Lawrence era um gigante da NFL. Ele apareceu no último ano de contrato dele, na hora de ser pago, irmão. Então, vamos ficar de olho no Corey Davis, não é pra desistir também, não. E é muito talento ali que o Titans tem pra trabalhar, né? Tirando a ausência ali do Jack Conklin, a linha ofensiva do Titans é uma linha ofensiva muito forte, até por isso que o Derrick Henry também teve uma grande temporada. Óbvio que a qualidade do Henry, mas o OL trabalhou junto. Eu gostei da aposta do Titans, eles não foram agressivos, trazendo peças para ataque, mas foram inteligentes em garantir peças cruciais para manter o sucesso do time. Você concorda, Belt? Ou você acha que eles podiam ter sido um pouco mais agressivos, ter trazido algum playmaker, ter tido uma estratégia diferente aí? Não, Rafa, eu não só concordo, como acho que você resumiu muito bem o que eu penso nessa última frase. Eu acho que o Titans foi esperto ao saber que já alcançou um patamar, né, de ataque, que eles não precisam ficar buscando playmakers e arriscando contratos com outros jogadores. No período que o Ryan Tannehill assumiu titularidade até o final da temporada, o ataque do Titans teve média de mais de 30 pontos por jogo. Então, assim, ele caiu como uma luva no esquema do Arthur Smith, e você não precisa ficar arriscando em contratações de jogadores se você já tem um time que está funcionando ofensivamente. Então acho que a principal palavra, né, a principal estratégia que o Titans precisava ter para essa off-season era justamente a manutenção do seu ataque. E aí eles fizeram com essas contratações, ou melhor, com essas manutenções, né? A renovação de contrato do Ryan Tannehill e, por enquanto, a franchise tag no Derrick Henry, que também, pelo que eu tô lendo aí, ambas as partes querem negociar um acordo, né, de vários anos, né? Um multi-year deal. Não é uma situação onde já teve problemas de running backs recebendo o franchise tag e reclamando, enfim, parece que a situação lá tá bem mais tranquila, então o Titans vai ter a temporada inteira para arrumar um contrato pro Derrick Henry. E eu acho que é isso, cara. A perda do Jack Conklin faz parte, e eu acho que o Titans se preparou para isso no planejamento da pós-temporada, né? Pensando na temporada seguinte. Acho que essa perda já estava planejada e eles, justamente no draft, com a renovação do Dennis Kelly e com a escolha do Isaiah Wilson, você já, pelo menos se você não conseguir acertar em um, você pode acertar em outro, você traz competitividade para a posição de right tackle. Então, das três principais posições do ataque que você precisava renovar, você tem um quarterback que fez uma excelente temporada, que foi mantido, o running back que você falou muito bem, que é um dos melhores da NFL, foi mantido também, duas novas possibilidades para a posição de right tackle. Então achei que o Titans foi muito bem. Muita gente falou que queria ver o Titans com wide receiver aí nesse draft, principalmente nessa classe que tinha muitos jogadores da posição, mas eu acho que o Titans tem um grupo sólido, não tem um grupo que se destaca e tal, mas você tem o A.J. Brown, tem o Corey Davis, você tem o Adam Humphries, é um bom trio, e você tem o Corey Davis no seu último ano de contrato, como você falou muito bem, é um ano que pode ser que ele seja fundamental para ele meio que acordar para a vida e fazer uma grande temporada, e se não for, um abraço, sempre tem um ano que vem, e aí sim o Titans pode investir num wide receiver. Então achei a off-season do Titans bem coesa, bem alinhada com o que eles tiveram na temporada passada, porque é o famoso time que tá ganhando no semestre, né? Por mais que não tenha chegado ao Super Bowl, a temporada do ano passado do Titans foi excelente, e você não tem por que fazer grandes alterações nesse time. Bom, é isso aí. Acho que a gente passou bem aí sobre a unidade ofensiva do Titans. Bora pro próximo bloco falar de defesa. Bom, rapaziada, vamos falar da unidade defensiva. Aqui a gente também não teve uma grande contratação. Uma defesa que foi importante, né, no ano passado para segurar Ravens, para conseguir também a vitória em cima do Patriots, que foi um jogo de poucos pontos. Mas a gente teve duas saídas aí importantes, que é o Cameron Wake, que faz parte crucial do pass rush, e o próprio Logan Ryan, que ainda está procurando um contrato na NFL, que é um corner que eu gosto demais. Isso é um recado pra você, o Spielman. Eu sei que é programa do Titans, mas a gente sempre tenta jogar ali o verde, né? E vamos começar a falar de defesa de Titans com o áudio do nosso convidado, que participa mais uma vez aqui, o Diego. Vamos ver a expectativa defensiva da torcida do Titans para 2020. A forma como que o Titans tratou a defesa nesses primeiros meses do ano que levanta mais questionamentos. Primeiro, o time optou por não ter a figura de um coordenador defensivo depois da aposentadoria do Dan Pease. Mike Vrabel disse inicialmente que ele vai ser o responsável pela chamada das jogadas. É algo interessante, né? Eu penso, já que você vai ter
um head coach defensivo na NFL, o cara tem que ser muito bom, tem que entender bastante. E eu acho que é a chance do Mike Vrabel mostrar que ele não tá ali à toa. Sobre os jogadores, o Titans optou por não oferecer nenhuma proposta ao Logan Ryan, que era o free agent. Então ele não joga mais pelo time, tá à procura de outra equipe. E talvez no move mais polêmico do ano, o time praticamente deu de graça o Jurrell Casey ao Broncos, né? Nos últimos anos o Casey foi o melhor jogador da equipe, na defesa. Muitos torcedores não entenderam, mas eu acredito que o time fez isso porque ele já não rendia tanto assim, ia receber um salário muito alto. Com a saída dele, o Jeffrey Simmons vai ter mais espaço para jogar onde que ele rende mais. Então eu acho que a defesa está mais jovem, mais rápida, mais agressiva para esse ano, que é como o Mark Vrabel sempre quis. A expectativa é que finalmente o Titans tem uma defesa top 10 na NFL. A gente há uns anos tá ali no meio da tabela, uma defesa medíocre. Eu acho que tem tudo para render bastante, principalmente porque volta praticamente todo mundo, né? Quem saiu foram esses jogadores que eu citei. Então é basicamente isso. Bom, depois eu vou agradecer o Diego mais uma vez lá no encerramento, mas tem 2 pontos aí importantes também mencionados, né? A saída do Dan Pease, que era o coordenador de defesa, ele aposenta, o Mike Vrabel vai acumular essa função. E como um head coach de mente defensiva e que inclusive já chamou jogadas em temporadas anteriores, não acho que sejam o maior dos problemas, mas é sempre importante a gente notar como é que vai ser aí essa mudança de play call. E o Jurrell Casey, né, cara, que o Diego falou que não tava rendendo tanto, mas, porra, pra mim esse cara é um jogador que faz muita diferença na sua scrimmage, e o Broncos conseguiu um grande jogador nessa troca. Obviamente, o cap tem bastante relacionado, a própria ascensão do Jeffrey Simmons, né, que entrou e jogou pra caramba, tem influência, e a chegada do Jack Crawford, né, que no Falcons teve alguns problemas de lesões também, não jogou temporadas completas, mas em 2018, se eu não me engano, ele teve interceptação, fumble forçado, não lembro se foram 5 sacks. Então, assim, é um cara com potencial, mas que tem um histórico aí de lesões, mas se ele encaixar, o Titans consegue sim uma presença. Também chega o Vic Beasley, né? Eu falei da saída do Cameron Wake, então é importante ter essa compensação aí no pass rush. Eu ainda acho que o Cameron Wake é um jogador superior, mas o Beasley é uma boa aposta. E ali no grupo da secundária, com a saída do Logan Ryan, o Adoree Jackson vai segurar com o Malcolm Butler. Tem a chegada aí do Christian Fulton, que é um corner que eu respeitava bastante, por mais que tenha caído no draft. É um cara que eu realmente considerava como um jogador de alto nível aí, um prospecto de alto nível para essa temporada. Então, eu acho que o Titans tem o grupo para continuar relevante defensivamente, por mais que tenha tido algumas perdas, mas é importante a gente acompanhar, porque a defesa foi sim de extrema importância para as vitórias que o Titans conseguiu nos playoffs do ano passado, né? Para segurar o Ravens, para conseguir manter aquele jogo lá com uma pontuação lá embaixo com o Patriots. A vitória em cima do Patriots veio de uma pick six, inclusive, então é importante que essa defesa jogue em alto nível para o Titans continuar relevante, pensando em final de AFC, que é onde eles chegaram no ano passado. E vamos ver como que esse time vai responder com esse novo grupo. O que você achou, Belt? Você achou que teve uma queda aqui? Você acha que o Titans perde um pouco de potencial com os veteranos, ou que dá para manter ainda o nível lá em cima? Olha, Rafa, eu acho que teve uma queda sim, se você olhar os caras que saíram e os caras que chegaram. Principalmente eu não gostei dessa saída do Jurrell Casey por 2 motivos. Primeiro, porque eu gosto muito do Jurrell Casey, e segundo, que ele foi para um rival de divisão por um preço muito barato. Então são duas... Sireninha bem inserida agora, né? Sim, com certeza. Mas é porque foram 2 reveses pra mim, né? Porque, porra, ver um cara desse nível chegar no Broncos pelo preço que foi é complicado. Mas eu sempre fui muito fã do Jurrell Casey, é um cara que contra o próprio Chargers sempre jogava muito bem, e eu acho que o Titans não tá com o mesmo nível de defesa do ano passado. Em relação ao Logan Ryan, também acho que foi uma perda grande, mas pelo menos você trouxe o Christian Fulton, que é um corner bem atlético, e ele deve ver muito campo nessa primeira temporada, porque
o Titans não tem um grupo muito profundo na posição, então você pode ver o Christian Fulton tendo bastante espaço nessa primeira temporada, até porque os times jogam muito com 3 corners, né? 3, 4 corners, então assim, você vai ver o Christian Fulton muitas vezes. Eu achei uma boa escolha, mas eu acho que principalmente a perda do Jurrell Casey, eu acho que também a questão eu gosto muito do Wesley Woodyard, eu acho que também foi um veterano que deixou o Titans, vai deixar uma saudade pra torcida. O Cameron Wake já era um cara mais envelhecido, mas também produzia, principalmente em downs óbvios de passe, né, situações óbvias de passe, porque ele é um grande pass rusher. Então eu achei que a defesa do Titans ficou um pouquinho pior, mas eu ainda tô contigo, acho que o Titans é o favorito e deve levar esse status de favorito até o final da temporada, né? Deve chegar no início da temporada 2020 com o status de favorito e precisa justificar esse status. Mas eu queria ter visto o Titans um pouquinho mais agressivo ou então com reposições um pouco melhores para as posições que perdeu, que eu achei que foram jogadores-chave. É isso aí. Eu acho que teve uma pequena queda, talvez, ainda mais... porque é o que a gente falou no ataque, né? A continuidade desse time, obviamente, seria interessante para você apostar que ele conseguiria ter uma performance semelhante ao que aconteceu no ano passado. Eu acho que das saídas a que mais me preocupa é o Logan Ryan, que é um cara que eu realmente gosto. O Cameron Wake eu entenderia até pela idade. Mas vamos ver. Eu acho que é uma defesa que tem peças interessantes. Se o Jack Crawford conseguir ficar saudável, cara, ele e o Jeffrey Simmons ali no front vai ficar bem interessante. Você ainda tem o Kevin Byard ainda, que é um dos melhores safeties da NFL, um cara super underrated, né? Pouquíssimo falado, um cara que já foi first team all pro. E o Vaccaro encaixou direitinho naquela dupla com ele. O Vaccaro não é o playmaker que a gente achou que ele seria quando chegou pelo draft, né? Foi um cara de primeira rodada, se eu não me engano. Se não foi primeira, foi início de segunda. Foi sim. Foi primeiro, né? Foi sim. Mas é um cara que encaixou direitinho nessa dupla aí com o Byard. O Vaccaro é um cara mais de boxe, o Byard consegue fazer mais a cobertura no fundo. Então é um time bem encaixado. Vamos ver até onde esse Titans consegue fazer o estrago. Então vai ser interessante a gente fazer esse acompanhamento. Bom, é isso, rapaziada. Passamos aí ataque e defesa. Tá feito o season preview do Titans. Bora pro encerramento. Ball Game, final de mais um Zona FA. Obrigado a todo mundo que ficou até o final aí acompanhando. Agora você tá sabendo tudo de Titans para 2020. Obrigado mais uma vez ao nosso convidado, o Diego. Eu convido vocês a seguir lá o Titans Brasil. A roupa tá marcado no nosso episódio, no Twitter, nos feeds. Enfim, se você é torcedor do Titans, eu recomendo fortemente que você siga o Diego por lá. @TitansBrasil. Tem um underline? Tem. @Titans_Brasil. E é isso. Obrigado, Belt, mais uma vez. Tamo junto, Rafão. Sempre um prazer e até a próxima. É isso. Fico por aqui. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.